Salve galera da Vila Belmiro, são todos muito bem-vindos para vocês aqui do Prosa Cientista, eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos fazer uma análise de Vitor Hugo, novo jogador contratado pelo Santos, e aí a gente tem que depois criticar um pouquinho o modelo de contratação, porque já sabemos que é um empréstimo sem valor de passe definido, tem valor de vitrine, então se o Flamengo vender o Santos, ele deve um percentual, e o Santos tem prioridade de compra, então se um time fizer uma proposta, o Santos tem o direito de cobri-la e levar o jogador. Então essas duas condições, pela informação que o Mussetti passou ontem, existem. Agora, o que não tem é um valor de passe definido para o Vitor Hugo, que para mim é um problema. Dito isso, o Vitor Hugo é o novo contratado pelo Santos, pelo time do Santos, novo contratado pelo Santos, do time do Flamengo, volante barra meia, que tem uma alta capacidade de resolução de jogadas por meio de giros rápidos no próprio corpo, uma boa visão de jogo, capacidade de finalização interessante por baixo e por cima, e um drible bem decente. Além disso, é claro, tem certa consciência defensiva de fazer alguns desarmes. Claro, vamos apontar também alguns defeitos, como a falta às vezes de intensidade, a falta de acompanhar a jogada, às vezes a falta de noção, por ser um garoto muito novo. Mas vamos também trazer os atributos positivos do Vitor Hugo e apresentar um pouco mais desse jogador para vocês. Então, peça seu like, sua curtida, sua inscrição, seu compartilhamento de vídeo para conseguir passar esse tipo de conteúdo para mais pessoas. E bora começar com a análise. Eu vou começar com um vídeo, é claro. Então, vamos começar a falar um pouquinho do Vitor Hugo enquanto ele jogava no Flamengo e na Turquia. Primeiro atributo que eu quero pegar dele é visão de jogo. Que a gente vai ver que ele recebe a bola em uma linha bem defensiva como segundo volante e acha um ótimo passe para o ponta, já puxando um contra-ataque. O Vitor Hugo, para mim, é um jogador muito interessante para jogos que a gente tem que fazer transição. Ele tem uma visão muito boa, ó. Aqui novamente, ó, já achando um ponta aberto. Aqui, uma jogada bastante interessante dele lá na Turquia, onde ele recebe como segundo homem. O cara tá isolado aqui, ó, e ele poderia sem passar. Ele dá uma segurada, limpa a jogada e vê o companheiro passando em diagonal em um bom passe. Aqui que eu falo que às vezes falta ele acompanhar a jogada também, ó. Olha como ele acha um bom passe, mas já segura a corrida, ele podia se posicionar mais na entrada da área. Isso aqui é uma coisa que ainda falta nele. Aqui contra o Santos mesmo, ó, ele dá uma segurada, limpa a marcação e já acha um bom passe pro aberto, né? Então, o Vitor Hugo, vocês vão ver que tem muito esse atributo de encontrar bons passos para jogadores que são abertos, que estão nas pontas, que estão em ultrapassagem. Isso é uma coisa muito legal. Aqui, opa, aqui tá com música. Mas aqui, ó, Vitor Hugo também, mais como ala. Esse aqui é uma coisa que vocês vão ver bastante. Ele como ala, ele tenta muito, tá? Então, é uma jogada que ele vai se repetir quando eu for mostrar os atributos dele como ala. Aqui ainda, novamente, pegando visão de jogo. Olha como ele vai vir na jogada, vai limpar a marcação e vai encontrar um passe pro jogador do Flamengo dentro da área muito bem colocado. Outro atributo aqui de visão. Atrás da marcação, olha como ele vai encontrar o cara aberto aqui do Flamengo para conseguir uma finalização. Então, é um jogador que tem esse atributo de visão muito forte. Aí vocês podem pensar, pô, Rex, se ele tem uma visão de jogo tão forte, esse é o melhor atributo do Vitor Hugo? Eu diria que não. O melhor atributo do Vitor Hugo é o passe direcionado. Aí vocês vão também se lembrar de Gabriel Pirani, do próprio Bom Tempo, que tem esse passe, esse domínio orientado de fazer o giro e já cair dentro da jogada. Se liga só. Aqui, ó, domínio orientado, já limpando o marcador do América. Aqui nem conta tanto, é um drible mais físico dele, que ele vai botar a bola na frente e fazer o gol contra o River, tá? Saibam que o Vitor Hugo, ele tem, os dribles dele são dribles curtos e dribles físicos. Como assim dribles físicos? Deixa a bola correr um pouquinho, corre mais que o cara e pega na frente. Então é uma coisa bem padrão dele. Aqui novamente, ó, domínio orientado, tentando girar pra frente, o cara vai dar uma abafa, mesmo assim ele tem drible curto, né, essa característica pra sair da marcação e sair jogando bem, né? O Vitor Hugo vai ser um grande clareador de jogadas. A jogada tá complicada, você passa o Vitor Hugo pra ele dar uma mudada, ó. Novamente clareando a jogada contra o Palmeiras e saindo jogando rápido. Novamente, ó, clareando a jogada, o drible, o domínio orientado, dando giro. E com esse giro, ó, ele já fica na cara do gol ali contra dois jogadores do Flamengo abertos nas extremidades, que é a especialidade dele. E como a gente já espera, ele dá uma limpadinha e já encontra esse bom passe. Aqui novamente, ó, a gente vai ver, ele tem esse domínio orientado, já dominando pra frente. Com o domínio orientado ele vai ter capacidade de visão, encontrou o cara. E aqui, ó, só faltou o cara rolar pro Vitor Hugo ficar dentro do gol sem goleiro, tá vendo? O cara não rola, ele chuta e acaba perdendo uma boa oportunidade. Mas vocês veem como que o Vitor Hugo, ele tem esse atributo de limpar a jogada, já domínio orientado, ó. Domínio orientado, ó. Domínio orientado, já fazendo giro e caindo pra dentro, ó. Com esse domínio orientado, tem 3 jogadores do time dele, ó, completamente não impedidos. Um lá na ponta, esse aqui no meio tá impedido, o loirinho e o outro ali. Os 3 com capacidade de receber a bola pra fazer o gol, tá? Então, o domínio orientado do Vitor Hugo, eu diria que a maior capacidade dele, é o melhor atributo dele. E muita gente menospreza esse atributo, sendo que é um atributo que de fato muda o jogo, muda a partida. Porque ele coloca um jogador que às vezes estava fora de posição,
de gol, de resolução dentro de uma posição maravilhosa para conseguir resolver uma jogada. Vamos aqui para essa próxima aqui, é o capacidade de desarme do Vitor Hugo também, ó. Ele vem desarmando, faz essa visão de jogo e encontra um passe muito bom, cara. Olha que visão legal que ele teve nessa jogada, além de um atributo de domínio orientado. Como ala, muita gente veio falar, Rex, ele é bom ala. Cara, ala eu não acho muito bom, não. Você vai ver que aqui, por exemplo, ele faz uma boa jogada como ala, por causa muito da visão de jogo dele, mas como ala é muito isso aqui, ó. Ele vai tentar procurar o 1-2, ó. Vai fazer um 2 legal, acho que é até com o Gerson, não sei. Domina na frente, mas ele não tem velocidade, tá vendo? Pra passar. Então muitas vezes você não vai ver ele com velocidade, ele tentando um cruzamento assim, meio besta. Ou então, que nem essa jogada aqui, ó. Ele vai tentar, não vai conseguir, o cara vai desarmar. Aí ele vai mostrar a parte física, vai desarmar, vai seguir a jogada. Ele tem um bom passe, então vai conseguir um passe legal. Mas como ala, no sentido de ter mais velocidade que o resto ali, ele não tem, tá? Então, ó, por exemplo, aqui ele já tá ficando pra trás, ele tem uma boa visão e vai encontrar um ótimo passe. Então, ele é um jogador muito físico e muito técnico, mas pouco rápido, né? Pouco físico no sentido de ser um jogador leve. É um jogador um pouco mais pesado, um jogador que tem um pouco mais de massa. Então, você não vai encontrar o Vitor Hugo ali dando grandes arranques na ponta. Não é característica dele. Outra coisa, desarme. Ele tem poucos lances de desarme, tipo esse aqui, onde ele perde a bola e desarma. Tem um outro lance que é interessante dele aqui também, ó, que ele vai receber entre 2, 3, vai lutar pela bola, já tinha perdido domínio, vai ganhar a bola várias vezes e vai continuar a jogada. Então assim, ele é um jogador que tem alguma capacidade de desarme? Tem, mas é muito mais aquele desarme que ele perde a bola e ele recupera, a jogada tá perto dele e ele recupera, do que aquele desarme de um primeiro volante, onde ele se posiciona para roubar a bola, tá? Então entendam essa característica do Vitor Hugo. Vamos falar um pouco dos números do Vitor. O Vitor Hugo, ele é um jogador de 21 anos apenas, mas já tem uma Copa do Brasil e uma Libertadores no currículo. E nesse ano ele só jogou um jogo, que nem eu falei, pode ser meio ofensivo, meia central ou volante, tá? Ele jogou até de primeiro volante, o Vitor Hugo. Ele é da base do Flamengo e ele é muito destacado desde 2019. Destaque do Sub-16 do Flamengo, o Vitor Hugo desponta como joia. Então, falam aqui que ele já era considerado uma joia na equipe Sub-16, disputando o Campeonato Internacional de Dubai. Ele foi considerado o craque mundial da categoria. Ele era o camisa 10, né, do time do Flamengo, vale lembrar. Então, o time venceu de 11-0 e ele foi considerado o melhor ali em 2016. Ele tinha apenas 15 anos, tá? 15 anos, então ele nem contrato profissional tinha. Vitor Hugo foi aprovado também em nova função e virou opção, isso aqui foi de 22. Essa notícia é bem interessante, porque fala que o Dorival foi utilizar o Vitor Hugo em uma nova função de volante, tá? Vai lembrar que ele subiu como meia, mas o Dorival começou a colocar ele como volante, ele começou a destacar inclusive contra o Santos nessa função, e cada vez mais ele superou uma lesão, né, o Vitor Hugo, ele teve uma lesão, não sei em qual temporada, acho que foi em 21, porque em 21 ele subiu, né, e 21 foi isso. Somente nesse ano ele superou o Campeonato Brasileiro, o Copa do Brasil e tudo mais, e 17 foi principal, e não, isso aqui não foi na categoria de base. Depois ele começou a ser utilizado pelo Dorival, e aí começou a brilhar muito mais, né? Ele fala que tem inspiração no Arrascaeta, no Neymar, no Vinícius Júnior, no Paquetá e tudo mais. E aqui, ó, fala aqui, Vitor Hugo meio versátil, capaz de se movimentar bastante e ajudar os companheiros. Os números dessa temporada superam os atacantes do Flamengo e demonstram uma facilidade de um talento para colocar a bola dentro do gol. Ele fala que é um camisa 10 muito promissor e tudo mais. E, bom, vamos falar aqui como ele teve sucesso, o grande momento da carreira. Isso aqui é um ano bem legal, tá? Ele tem contrato até 2027 com o Flamengo, vai lembrar. Ele é uma joia multimilionária, tá? O garoto do Ninho tem... E aí vamos falar do início do Vitor Hugo aqui, que ele foi elogiado, inclusive, pelo Paulo Souza, se não me engano, que foi onde ele começou a jogar. Na base ele estava acostumado a decidir. E aí, ó, fala que remodelado por Dorival, o Vitor Hugo se firma entre os profissionais, entre os titulares. E aí vai mostrar, né, que ele acabou se firmando entre os titulares. Ele contra o São Paulo, por exemplo, teve 90% de acerto em passe, uma assistência e 2 desarmes, tá? Ele começou a jogar muito como segundo volante ali. E realmente mostrar uma outra característica bastante interessante, uma característica de conseguir uma certa marcação. E aí o Sampaoli começou a utilizar ele mais como meia mesmo, tá? E aí ele fala, ó, o Vitor Hugo pra mim não é uma promessa, mas sim uma realidade. Ele não é um jovem que entra no jogo. Não é um jogador de fim de jogo. Pra mim é um jogador de mais competitividade de Gerson, Arrascaeta e Ribeiro. Vitor Hugo de um passo muito importante nessa competição interna. Elogiou o Sampaoli. Então o Sampaoli viu o Vitor Hugo como titular, às vezes, à frente do Arrascaeta, às vezes de muita gente, como camisa 10 mesmo. Né? Então, de fato, ele falou que ele tinha um talento acima da média, uma maturidade acima da média. O Sampaoli gostava muito do Vitor Hugo, tá? Muito mesmo. Em 29 jogos, por exemplo, ele começou 14 como titular, teve 3 gols, uma assistência, um gol a cada 508 minutos. Cara, números muito, muito bons do Vitor Hugo. Tanto que a Europa foi atrás, né?
e o Wolverhampton demandou uma proposta de 20 milhões de euros, mais 20% de uma transferência futura, e o Flamengo negou, tá? Então o Vitor Hugo, de fato, foi o 12º jogador de São Paulo, e o São Paulo gostou muito, até o John Textor lá do Botafogo falou dos jovens do Flamengo e falou do próprio Vitor Hugo, tá? Então ele é um cara que tem se destacado no futebol nacional, mundial há muito tempo. Foi lá pro time da Turquia, inclusive, emprestado pelo Flamengo, tá? E é muito interessante, porque dependendo do seu desempenho, o Vitor Hugo pode nem mais voltar ao Flamengo, porque o Meia tem duas opções de compra. Isso aqui pra mim é bizarro. Uma de 8 milhões de euros, por 80% dos direitos, e outra de 6. Por que o Santos não fez isso? Podia ser os mesmos valores, tá, gente? O mesmo valor, seriam valores super coerentes. Agora, pra Europa, o Vitor Hugo foi a opção de compra. Pro Santos, não? Esse pra mim é o único absurdo do vídeo, tá? O Santos não ter colocado um valor de compra, estipulado um valor de compra pro Vitor Hugo nesse empréstimo. Mas tudo bem. Falando de números, tudo bem, não, é tudo mal, mas tudo bem. Bom, em 2022, que foi o primeiro ano ali que ele surgiu mais como volante, a gente vê que ele tem números de desarme razoávelzinho, nada muito bom, de passes bons, de dribles bons. É um cara que venceu alguns duelos, fez 2 gols, tem uma capacidade de chegar e ele jogava mais à frente, pode ver. O Vitor Hugo nunca vai ser aquele jogador que você vê jogando lá atrásão, tá? Se eu falo aí muito de bom tempo, ele é um jogador, eu acho que até mais ofensivo que o bom tempo, tá? Desarmando novamente, números muito interessantes, driblando números espetaculares, passando números muito bons. Não tocava tanto na bola, mas era um jogador de boa resolução, fez gol também, deu 2 assistências, 5 grandes chances criadas em 23. 24 foi onde ele deu uma sumidinha no Flamengo, começou a ser mais escanteado, jogou até um pouco mais atrás, mais como volante, né? Se não me engano, foi nesse ano que ele chegou a jogar até de primeiro volante. Mas na Turquia, de fato, ele foi mais interessante, fez 29 jogos, 2 gols, tá? 9 jogos como titular, não deu assistência, mas deu 4 grandes passes. O número de passes dele aqui deu uma caidinha, faltou um certo entrosamento do Vitor Hugo, mas mesmo assim não são números ruins, são números bem interessantezinhos, inclusive. Desarmando novamente números razoáveis e driblando números razoáveis. Então, o Vitor Hugo, muita gente fala que foi uma temporada horrível dele, mas tá longe de ser, tá? E nesse ano, de fato, o Vitor Hugo ficou mais sumido, o que justifica o empréstimo do Flamengo. O que eu poderia falar sobre o cara? Bom jogador, um jogador muito interessante, promissor, não vem para resolver os problemas do Santos, mas para compor o elenco e para dar opções de elenco muito interessantes. Acho uma boa contratação do Santos. O grande problema do Vitor Hugo aqui, na minha visão, é o contrato. O contrato, ele não vem com opção de compra, é o único absurdo dessa negociação. De resto, jogador coerente, conciso, que faz sentido e que eu desejo que dê muito certo aqui no time do Santos. E aí, meus queridos, se vocês gostaram da análise, peço likes, curtidas, comentário, muito obrigado e agora eu fui.